Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 30 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Hospital mantém PS obstétrico. Na Folha de São Paulo, sei da lealdade dele a mim, diz Dilma sobre volta a Lula. No Estadão, ninguém me separa do Lula, nem ele de mim, diz Dilma. No Santa Portal, Feira de Profissões da Unisanta esclarece dúvidas e faz cadastro de estágio. No site do Boc News, concursos públicos. Comissão do Senado aprova a cota para negros. No G1 Santos e região, viúva de lutador confirma problemas de visão da vítima. E no portal da UOL, Dilma aposta no encontro nacional do PT para frear pressão do volta a Lula. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e o movimento Volta a Lula, antes restrito a setores do PT e parcela do empresariado nacional, começa a ganhar corpo em outros partidos. É o caso do PR, o Partido da República, aliado de primeira hora do PT, e que está defendendo publicamente e majoritariamente pela sua bancada no Congresso a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o candidato do PT neste ano, em substituição a Dilma Rousseff. É bem verdade que o ex-presidente Lula nega categoricamente que vai ser candidato e tem reafirmado em entrevistas todo o seu apoio à presidente Dilma Rousseff, que por sua vez também diz estar tranquila com relação à lealdade do ex-presidente Lula. Mas o fato é que este movimento começa a ganhar corpo. E a última pesquisa divulgada, pesquisa realizada pela CNT a respeito da intenção de voto, pode reforçar ainda mais esse movimento Volta a Lula. Isto porque a pesquisa registra uma queda de 6 pontos percentuais da presidente Dilma Rousseff, que está hoje com 37% das intenções de voto. A pesquisa mostra também que o senador mineiro Aécio Neves, candidato do PSDB, está subindo e chegou a 21,6% nas intenções de voto em segundo lugar. Também Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB, também está subindo e chega a quase 12% das intenções de voto. O fato, a novidade nessa pesquisa, além da queda da presidente Dilma, é que pela primeira vez a soma dos principais candidatos de oposição, Aécio com 21% e Eduardo com 12%, chegam a 33%. E na margem de erro há uma situação de rigoroso equilíbrio com a presidente Dilma Rousseff, havendo, portanto, um empate. Por isso, a situação preocupa o PT, preocupa o governo federal, a presidente Dilma, que vive um momento difícil, não apenas político, como se vê, mas também do ponto de vista administrativo, tendo em vista que a inflação está em alta, a economia patina, há um momento de hesitação na nossa economia. E mais do que isso, a questão da crise da Petrobras. A CPI da Petrobras deverá ser criada e constituída na semana que vem e é mais um problema para o governo federal. No programa de hoje nós vamos debater todas essas questões políticas, as eleições gerais de outubro, entre outros temas políticos e administrativos importantes para Santos e região. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta quarta-feira, assim como para todo o feriado prolongado, é de sol com aumento de nuvens, de acordo com o clima-tempo.
Só no sábado que há uma possibilidade de chuva. A temperatura continua mais amena, a mínima é de 12 graus e a máxima é de 27 em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 20 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar os vereadores Carlos Teixeira Filho e Adilson Júnior da Câmara Municipal de Santos. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 30 de abril, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Em um ano, o número de multas por radar aumentou 67% em Santos. O levantamento foi divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Segundo os dados, 23% dos veículos com placas da cidade cometeram as infrações. O radar que mais acumulou multas no ano passado foi esse aqui, da Avenida Martins Fontes, no Sabuó, bem na entrada de Santos. Foram 47.300 ocorrências de um total de 145.706 registradas em toda a cidade. O equipamento multa os veículos que ultrapassam a velocidade de 50 km por hora e os caminhões que são proibidos de trafegar na via. Eu sabia que é o que mais multa, mas eu sabia que tinha o radar. A velocidade aqui acho que é 50, né? Você tem que vir dando uma aliviada, senão você acaba sendo multado aqui. Todo mundo que chega na entrada de Santos se perde nele aí e acaba tomando a multa. Então, pra gente que trabalha com o veículo, se não prestar atenção, o dia de trabalho vai embora. O aumento de multas significa também mais arrecadação para os cofres públicos. Em 2012, foram 6.900.000 reais. Já no ano passado, a quantia subiu para 8.600.000. Mas se o número de multas sobe, os dados da CET mostram que a quantidade de acidentes diminuiu. Em 2012, foram pouco mais de 9.000 com 50 mortes. No ano passado, foram registrados 7.541 acidentes, com 21 vítimas fatais, uma redução de 17%. E a CET já anunciou que no mês que vem um novo radar vai ser instalado na descida do Morro da Nova Sintra.
O equipamento vai controlar a velocidade nos dois lados da via. Muito bem, aí está a reportagem, 145 mil multas, olha, haja multa, hein? Vereador Carlos Teixeira Filho, o senhor que é um vereador do governo, uma das lideranças do governo municipal, como é que o senhor recebe essa notícia, esse balanço da CET? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, telespectadores da TV Santa Cecília, ao meu colega Adilson Júnior, a Paula. A gente vê com preocupação, né? Mais uma vez, não só o santista como o turista vai ficar atento quanto a essa questão do trânsito. Eu estava assistindo, não sei se você chegou a ter acesso a um vídeo na rede social, de um agente do trânsito em Vila Velha do Espírito Santo, que ele conscientizava a população e os condutores de veículos sobre a questão do cinto de segurança, velocidade, faixa. Eles parava, conversava, e o que falta é isso, é conscientização das pessoas e não apenas só multar. A questão do radar fica uma questão que não tem como controlar, você às vezes... Mas não tem muito radar, né? Não, em Santos? Eu acho, estavam desativados, né? Agora são todos eles desativados, então a gente precisa se preocupar. Essa da entrada da cidade, né? É uma coisa que a gente às vezes desatento, vem ou está retornando de São Paulo, ou vem da Zona Noroeste, passa ali e você fica desatento e passa ali dos 50. Da mesma forma da perimetral. Perimetral ali você vê é 40. Uma via expressa, 40, você vem com caminhões atrás de você com uma velocidade, né? E às vezes você não tem como diminuir a velocidade. E agora me causa estranheza um radar no morro, né? Na descida do morro, nós temos vários acidentes ocorridos na descida do morro, ali na Carvalho de Mendonça, com a Nilo Peçanha. Agora, eu acho que é uma sinalização melhor. Agora, radar naquele local, então isso causa realmente espanto. E esse aumento de arrecadação, e para nós, eu acho que a arrecadação deve ser feita de uma outra forma, e não apenas multando, e não considerando com campanhas, né? Com campanhas para as pessoas que estão conduzindo seus veículos no trânsito aqui da cidade de Santos. Se conscientizarem, né? Vereador Adilson Júnior, bom dia, obrigado pela presença. E desse aumento, 67% de aumento no número de multas, 23 de placas de Santos. Significa dizer que muita gente de fora também está sendo multada, né, vereador? Sem dúvida. Bom dia, Chico, Cacá, Paula, toda a equipe, você em casa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui. Realmente é assustador, né? Em especial os turistas que vêm à nossa cidade, ou seja, a gente sabe que isso é um quesito que afugenta o turista da cidade, ou seja, que ela vem aqui passear e toma uma multa. Ali na entrada da cidade, né? Porque já vem do sistema Anchieta Imigrantes imprimindo uma velocidade e às vezes até o cara se conscientizar e tirar um pouco o pé do acelerador já tomou uma multa que fica ali bem na Martins Fontes. Mas o Cacá falou uma coisa que realmente nos chama a atenção. Um radar no morro, e em especial na subida do morro, né, é algo que nos deixa bastante preocupado. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei justamente nesse sentido, para que se o motorista ele não tivesse nenhuma infração cometida na sua carteira, né, e fosse a primeira e tal, que ele não sofresse uma multa penalizadora como é. Sim. Que fosse a título de advertência. Isso é previsto através do CONTRAN, não é? E poderia ser também uma realidade aqui no município. Eu já visto o número, 145 mil multas. É um número muito expressivo, é algo bastante preocupante, né? No sentido, claro, não só da infração, mas em especial como isso está sendo feito no município, né? Ou seja, não é uma fonte de renda, CET, não tem que ser uma fábrica de multas, não tem que ir através da indústria de multas, como se dizia. Né? Exato, e está voltando, né? Pelos números, 145 mil multas, 23% seja do município de Santos, é uma verdadeira fábrica de multas. Um aumento de 67% do E não está ali para isso, né? Na verdade, tem que se conscientizar, ou seja, isso também tem o seu paralelo, ver que realmente não está tendo o princípio da conscientização, da educação no trânsito, que é o que a companhia também tem que exercer. Claro. Ou seja, também é uma questão de mão dupla. Tá se aplicando mais multas, quer dizer que algumas ações ou práticas, até a título de você poder reeducar, né, a questão do trânsito, não está sendo feita. Está sendo feita, exatamente. Bom, agora eu queria também conversar com os nossos convidados, ambos vereadores, evidentemente, sobre política, e a respeito dessa última pesquisa divulgada hoje, pesquisa realizada pela CNT,
no sentido da presidência da República, e uma queda da presidente Dilma expressiva de 6 pontos percentuais, e o crescimento dos candidatos de oposição, especialmente de Aécio Neves, que foi para 21,6%. Ao passo que Eduardo Campos chega a quase 12% das intenções de voto. Como é que o senhor recebe esses números, vereador Cacá? Há uma possibilidade desse cenário se modificar com o crescimento do candidato do seu partido, Aécio Neves? Eu vejo com otimismo, né? Primeira pesquisa onde a gente já visualiza um segundo turno. Então, essa questão, não só a questão política do desenvolvimento do governo da Dilma, mas também com a questão da Petrobras. Eu acho que essa questão da Petrobras atingiu pessoalmente a presidente Dilma e acho que foi por conta disso também diminuiu a aceitação do governo dela. E além de outros problemas, da educação, da saúde, da questão da inflação, mas eu acho que essa questão pessoal da Dilma que está afetando. E claro, os partidos, como você mesmo falou no início do nosso programa, essa questão dos partidos, né? Os partidos que estão com o governo federal, o PR, por exemplo, o PR está fazendo uma pressão enorme para que retorne Lula. E nós vimos aí nos noticiários, até questão simbólica, um deputado do próprio Partido dos Trabalhadores tirando a foto da Dilma e colocando a foto do Lula. O líder do PR, no Congresso Nacional, tirando a foto da presidente Dilma e colocando a foto do presidente. Eu acho que é uma afronta, né, a presidenta. Eu acho que precisam ter ao menos respeito ali pela presidente, mas eu vejo com otimismo. Eu acho que no momento, e essa pesquisa que saiu agora, dá um pouco mais de ânimo aos concorrentes para que vão para um segundo turno. E o candidato Aécio Neves sai daquele patamar de 15, 16, que ele flutuava entre 15 e 16 e já dá um salto para 21. 21, né? 21. Então, eu acredito, não só no candidato Aécio, né, também como a soma dos votos, de intenção de votos do Aécio com o Eduardo Campos, que dá a possibilidade de estarmos visualizando aí um segundo turno e aí uma nova eleição, e isso vai preocupar o governo. Então, acho que está o sinal amarelo aí aí o nosso colega Adilson Júnior, que pode passar a bola para ele para ver como é que alterar essa situação do governo. Claro, eu queria um comentário do Adilson, mas para agregar também uma outra coisa, Adilson. Uma outra pesquisa da Folha de São Paulo, junto à bancada do PT no Congresso Nacional, identificou que 13% dos deputados federais querem também o volta a Lula. Ou seja, a presidente Dilma não é uma unanimidade nem na própria bancada do seu partido no Congresso Nacional, né? Então, 13%, recentemente esteve aqui a deputada federal Maria Lúcia Prandi, né? Eu perguntei, ela falou, eu também fui pesquisada pela Folha, mas eu sou a favor da presidente Dilma e tal. Enfim, não está entre os 13%, 13% emblemático aí, do volta a Lula entre os petistas. Como é que o senhor vê toda essa situação, vereador? Isso é natural no momento que se aproximam as eleições, né, Chico? A gente precisa fazer algumas avaliações, até por essa queda da popularidade da presidenta Dilma. Primeiro, que é bom que até a oposição tenha esse movimento, né, do volta a Lula e todos os partidos. Primeiro que é natural, o Lula marcou uma renovação, né, marcou uma nova era na gestão do Brasil, pós-FHC, ou seja, então isso é uma figura emblemática, né, e mais do que isso, imprimiu um novo ritmo ao Brasil. Então é claro que sempre ficará lembrado, e o presidente Lula, que continua aí atuando politicamente, né, já disse por diversas vezes, é o maior cabo eleitoral da presidenta Dilma, tem esse sentimento. Até porque as pessoas são diferentes, né, as pessoas têm a sua maneira de gerenciar, de tocar a política, e a Dilma não é diferente. Ela tem, lógico, ela é a Dilma e o Lula é o Lula, cada um tinha o seu jeito, e aí é natural que algumas pessoas tenham mais simpatia e tal, até porque o Lula é indiscutível, uma figura ímpar, não é? Mas penso que essa queda, ou seja, nesses números da pesquisa, e a gente sabe que a pesquisa retrata um momento, ela pode aumentar daqui a uma semana ou não, ou seja, é um reflexo da questão da Petrobras, sim. Você concorda que, como disse o vereador Cacá, o problema é a Petrobras? Não digo que o problema mas também pode ter contribuído, até porque, de repente, esse caso de Pasadena não foi tão bem explicado. É verdade. Não é? Eu acho que a mídia
ventilou aquela questão do prejuízo, do dinheiro empregado. Então, quando na verdade não é bem assim. Ou seja, talvez o governo não tenha a possibilidade de explicar melhor este fato. Fato que talvez nas eleições, se isso for um tema, acho que tem que ser encarado de frente e com coragem, porque Pasadena, na verdade, quando foi comprada, a própria empresa tentou recomprá-la por 2 vezes. Ou seja, só isso já mostra o quão ela dava lucro naquele momento. Né? Então foi talvez uma decisão acertada. Não é? E lógico que depois sofreu alguns problemas. Mas a Petrobras é uma empresa brasileira, não é? E bem que se diga que, graças a Deus, que ainda é brasileira, sob o domínio dos brasileiros, e teve períodos que poderia se chamar Petrobras e seria vendida como o governo anterior do Fernando Henrique já estava preparando isso para ser feito. Não é? Então, é algo que a gente precisa realmente avaliar, ou seja, e que contribui. Você falava, por exemplo, da questão da inflação. A Petrobras, através de seus dividendos e outras empresas públicas, foi justamente o que está dando um superávit, né, digamos assim, ou seja, um plus no orçamento federal e que faz com que a gente tenha a possibilidade de segurar a alta inflacionária que não só que ameaça internas, o país, né? Ameaça o país, sobretudo a questão dos alimentos. Sem dúvida. Quer dizer, os alimentos têm sido os responsáveis exatamente pela alta da inflação, o que torna a coisa ainda mais dramática. Porque o alimento é fundamental. Quando você põe na economia a questão dos commodities, né? Ou seja, é algo que de fato chama atenção, mas isso é um movimento, né, não só nacional, né? Você vê que a macroeconomia internacional, e os nossos vizinhos estão aí para provar isso, não anda da melhor forma. Penso que nós ainda temos não só gás, né, não só mais possibilidades, né, de poder injetar isso na economia interna e fazer essa roda girar. Por isso que não estamos talvez em questões piores como outrora já tivemos. Agora, vereador, o senhor concorda com o movimento Volta Lula? Se o senhor pudesse decidir, pudesse votar, enfim, o senhor votaria pela volta do presidente Lula ou partiria para a reeleição com o presidente Dilma? Olha, é assim, eu particularmente, eu tenho um apreço muito grande pelo presidente Lula, assim, acho uma figura que realmente dá uma injeção de autoestima no brasileiro por toda a sua história, né? E dá a possibilidade de mostrar que todos nós, cada um, tem a possibilidade de ascender onde bem entenda, seja na questão profissional, na questão social, ou seja, acho que ele por si só tem esta figura. Então eu sou um lulista, mas nós precisamos ter respeito pela presidenta, né? E mais do que isso, eu acho que ela tem inúmeras decisões acertadas. Como digo, talvez ela não tenha tanta popularidade pessoal, ou tanto carisma quanto o presidente Lula, que causa, de fato. Lula é um comunicador nato, enfim, é um homem que sabe lidar com qualquer plateia. Tem um trato político diferenciado da presidenta Dilma. Nunca tinha não teve cargos eletivos. Não é a primeira vez que o tem, e é normal que de repente, em especial... Tem essa certa dificuldade. Dificuldade com deputados, senadores e tal. Mas a presidenta é a Dilma, nós vamos lutar pela reeleição da Dilma para continuar o Brasil nesse trilhar que estamos trilhando. Depois aqui eu sou do PSDB, né? Então, o vereador... A provocação deu para entender a posição do vereador, né? O vereador se está a favor do... não estou a favor. Você sai muito bem. Não sou a favor do Volta Lula. Acho que o senhor está com a presidente Dilma. O vereador falou da oposição, não é oposição, é a própria situação que tem esse movimento Volta Lula. Salvo o melhor juízo... Começou dentro do PT. Não é oposição, é dentro do próprio partido. É claro que para nós é muito interessante. Ajuda, isso, né, esse clima. Essa estabilização toda, né? Eu acho que é muito importante. Agora, também, vamos aqui... Mas as pesquisas mostram também que se o presidente Lula for candidato, a situação muda, hein? Aí fica mais difícil. Então, mas aí mas eu acredito que
que o Lula será o candidato Você acredita do ainda? Partido dos Trabalhadores. Eu acredito. Se Está caminhando para isso, né? Vereador, se por acaso uma nova pesquisa, é claro que os institutos de pesquisa vão fazer essa consulta agora, quer dizer, ou seja, com o presidente Lula como candidato. Mas eu acho que isso... Aí a situação pode mudar e, de repente, pode favorecer ainda mais o Volta Lula, entendeu? Mas essa questão, vamos fazer justiça que alguns programas sociais desenvolvidos pelo governo Lula foram criados pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo governo do PSDB. Vamos fazer justiça, é claro que foi deu uma outra roupagem, né? O trabalho social foi muito grande, o carro-chefe hoje do governo é o Bolsa Família, né? E não só isso, a capacitação, né, do cidadão brasileiro. Mas eu acho que a justiça deve ser feita também nesse sentido, soube desenvolver, e essa fala muito fácil do Lula, ele tem uma maior facilidade de comunicação com a classe de média para baixo, isso não tem a dúvida. Agora, nós estamos vendo essa movimentação, e algumas pesquisas foram feitas, até para o próprio Aécio Neves, de que já está mudando algumas coisas. A periferia de São Paulo está alterando, né, essa questão de intenção de votos. Então, eu acho que com a Dilma, claro, o Francisco está cheio de razão que com o Lula é um outro quadro, talvez essa questão a subida do Aécio e também do Eduardo Campos pode, né, causar aí um problema mais sério para a oposição, com a vinda do Lula para o quadro. Agora, eu acredito, viu, vereador, que o Partido dos Trabalhadores... Na hora H vai de Lula. A salvação do Partido dos Trabalhadores e continuar no governo federal... Mas o vereador, você vai ficar chateado, né? Ele acabou de dizer que ele é lulista. Então não é a salvação do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que realmente é uma questão de muita responsabilidade do brasileiro, né? De mudar isso. Sim. Nós já vivemos a era do PSDB e quem vive... É só perguntar para quem está lá em Pernambuco o quão bom é o monopólio da família Aécio, da família do Eduardo Campos. Família Reis. A família Reis, né, o quão é benéfica para aquela população. Mas olha, na verdade não é preocupante. A gente precisa ter muita seriedade nisso. Primeiro que se aproximam as eleições. Primeiro que os postulantes, né, o Aécio, depois que viveu essa briga interna no PSDB, ora o Serra não quer, ora o Fernando Henrique apoia, não apoia, ora o Alckmin, ou seja, viveu isso e vive essa turbulência interna no PSDB, ele começa a ganhar espaços. Ele já teve até aqui em Santos, ou seja, exemplo disso teve em outras cidades. Então é natural que se não tiver um crescimento, Jesus Cristo, espera, vai fazer outra coisa, vai continuar como senador. Agora, um camarada que é senador da República, que foi governador, que fez o seu sucessor, tá certo? É natural que ele suba pelo menos 5 pontinhos aí, que senão esquece, senão o PSDB realmente tem que reinventar um nome, buscar um nome, sei lá se tem, não é? Ou reinventar o Fernando Henrique, ou o Serra, esses que sempre ficam nos mesmos, ou o Alckmin, né, que já está há um tempo aí no governo do Estado. O PSDB tem o melhor quadro, né, não só, se o Aécio não desejar sair candidato, tem o Serra, temos o Geraldo Alckmin, né? Eu acho que nós temos isso. E o vereador falou a questão do Eduardo Campos. Você tem também a família Sarney, né, que dá apoio ao governo do Partido dos Trabalhadores. Que deu ao né, PSDB, ao Collor. Né? Não, o Sarney está agora, né, fechado com o PT. Governo, sempre governo. O PSD, o Kassab está fechado com o governo federal. Então, você veja, até no PMDB já existem restrições em relação ao governo Dilma e também uma parcela do PMDB também gostaria do Volta Lula. O fato é que essa situação vai dominar o noticiário político e, sem dúvida, a sucessão presidencial. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre uma outra sucessão muito equilibrada que será certamente acirrada, que é a sucessão em São Paulo. Voltamos lá. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 30 de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores, que no bloco anterior debateram bem a sucessão presidencial. E agora, neste bloco, eu gostaria de falar sobre sucessão estadual. E nesse sentido, começar com o vereador Adilson Júnior, o PT vai lançar o candidato, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né? O presidente Lula, inclusive, está bancando o nome, assim como fez com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e, anteriormente, na última eleição presidencial, com a própria presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor está acompanhando a sucessão em São Paulo, que promete ser das mais disputadas, porque teremos candidatos muito fortes? Além de Padilha, o governador Geraldo Alckmin, que tenta a reeleição, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, também o empresário Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e quem sabe até o deputado federal aqui da nossa região, Márcio França, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Como é que o senhor vê esse cenário, vereador? Primeiro, eu acho que o PT acerta, né, quando coloca uma nova pessoa, né, um novo rosto para disputar. Eu acho que precisa se oxigenar, né, seja a instância qual for, ou seja, a gente falava no último bloco da questão da presidenta Dilma, que foi também um processo nesse sentido, nunca havia disputado, não era uma política, por isso que enfrenta essas divergências. Em São Paulo, também o PT aposta no nosso pré-candidato, o ministro Alexandre Padilha, que foi um ministro exemplar e corajoso, que acima de tudo na política e nessa nova política, digamos, na questão mais contemporânea, você precisa ter posições corajosas. Quando eu digo de corajosas, eu coloco uma única ação do ministro Padilha, que foi o Mais Médicos. No momento onde a imprensa também, toda a classe, às vezes política, falava contra sobre o Mais Médico, essa questão de vir médicos de outros países para atuar aqui. E você vê que os números são exemplarmente positivos, 80 e tantos % de aprovação do programa, ou seja, 100% do que os estrangeiros vieram fazer atendidos aqui na nossa região também, ou seja, então você vê que às vezes precisa ter uma coragem para imprimir um ritmo e para colocar uma ação. Eu acho que o Padilha reúne todas essas características, tem visitado todas as regiões do estado de São Paulo, é o coordenador da caravana Horizonte Paulista, para conhecer de fato, não é, todas as peculiaridades das regiões. Esteve no Vale do Ribeira, que ainda é aqui bem próximo da gente, a pior região do estado de São Paulo, pior IDH do estado de São Paulo. Mais do que isso, eu acho que acima de tudo, nós precisamos, como eu disse, oxigenar a questão do governo de São Paulo. Não é um ataque ao PSDB, muito menos ao meu amigo Cacá, que a gente tem o maior respeito. Mas é um modelo cansado. Né? Há quantos anos... Você diria que é o esgotamento do modelo... Penso que sim, são mais de 20 anos. Né? O Alckmin já foi governador, já foi vice-governador, retorna como governador e agora vai por uma reeleição. Ou seja, e nós vivemos problemas bastante sérios aqui na região, a gente pode elencar inúmeros. Questão da segurança pública, ninguém aguenta mais. Ou seja, você vê uma falta de pulso do governador, de fato, nesse sentido. A questão da falta de água, que nós podemos sofrer com isso, ou seja, no momento que o que nos abastece agora está abastecendo Cantareiro, ou seja, e aí a Sabesp faz aquela propagandinha que tem na televisão, olha, que são fenômenos internacionais. Aquilo é chamar as pessoas realmente de
não inteligentes, para não dizer outra coisa. Ou seja, aquilo foi uma má gestão de fato com os recursos hídricos. Está aí para provar, e a gente pode ter uma escassez de água, mais do que isso. Podemos ter um rodízio de água, como já está acontecendo em algumas cidades aqui do ABC, bem próximo da gente. Campinas, que usam um outro sistema, mas que o nosso está começando a abastecer esse outro. Então, podemos ter problemas sérios com isso. Vai lá da questão da educação também, ou seja, ver as escolas do Estado, o quão é distante da gestão, né? A descentralização da questão da saúde que não ocorre, por isso que nós em Santos sofremos ainda com a questão da saúde, porque toda a região vem para cá. Ou seja, o que isso aconteceu? Falta de investimento. E agora vem querer anunciar uma série de coisas que às vezes não funciona. Está aí o túnel para provar e tem uma posição muito nada democrática, ou seja, prefere desabrigar mais de 300 famílias em Santos, mais de 1.000 do Guarujá, simplesmente para não mudar o traçado que melhor atenderia a região, que seria na entrada da cidade. Então, essas posições, nada democráticas e não acertadas, é que eu acho que o Estado de São Paulo merece mudar. E tudo isso vai ser, evidentemente, debatido no processo eleitoral. Vereador Cacá, como é que o senhor vê a sucessão em São Paulo e o favoritismo, por enquanto, é o que as pesquisas mostram, do governador Geraldo Alckmin? Eu vejo aí com muita dificuldade esse enfrentamento dessa eleição, não tenha dúvida. Nós estamos no governo, como mesmo falou o vereador Adilson, há 20 anos, mas também o governo federal está indo para tentando 16 anos. Então nós estamos ali, né, pau a pau, né, vereador Adilson? Estamos 20 anos no governo do Estado e o governo do PT está pleiteando mais 4 anos para chegar a 16. Falou aqui o vereador do Mais Médico. Mas o Mais Médico veio para melhorar o atendimento, principalmente periferia e outros lugares distantes do centro das metrópoles, mas é que a gente está vendo que os médicos estão indo para as metrópoles, já estão abandonando, migrando para as metrópoles e também para os Estados Unidos. Isso é noticiário. O que está sendo feito também aí pelo Ministério da Saúde, do acompanhamento, rasgaram Constituição, rasgaram CLT, rasgaram tudo para trazer esses médicos com a questão de salários, né, que não recebem aquilo que foi proposto. É uma outra situação que a gente vai ficar discutindo aqui, a parceria do Brasil com Cuba, né? E a gente vai levar um programa para discutir isso. Mas eu acho que precisa ser feito aí uma avaliação dos mais médicos, já que essa migração para as metrópoles e também para os Estados Unidos, alguns médicos estão indo para os Estados Unidos para ser técnicos, né? E agora, essas questões que foram levantadas pelo vereador Adilson Júnior, né? Segurança também passa pela questão federal, né? Eu acho que também precisa a preocupação do governo federal nos repasses, mesmo aqui em Santos, numa ocasião nós estivemos aí pleiteando, enquanto estávamos no governo anterior, o Pronace a trazer verba, mas aqui não tinha um índice de violência, não foi feito um repasse. A questão da saúde também diminuiu de 2000 para 2010, o repasse do governo federal diminuiu, tem a participação maior do governo do estado, do governo do município. Então tem algumas coisas também que precisam ser revisadas e o governo Geraldo Alckmin tem feito um bom trabalho. É claro que a questão de mudanças, né, e nós ficamos aqui quase 2 décadas, né, sem eleger nosso dirigente, né, nosso prefeito, e atrasamos bastante. Outras regiões, São José dos Campos, Campinas mesmo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, cresceu demais e Santos não temos obras. Hoje o VLT é uma realidade, o VLT está aí, no meio do ano já está circulando trens para fazer a primeira etapa, depois a segunda etapa, que passarão por audiências públicas também, para a gente estar discutindo a ida e vinda para o centro da cidade. A questão do túnel, já foi feita uma revisão, a Câmara Municipal esteve atenta, fez audiências públicas para discutir a questão da segunda versão do túnel, né, nas populares. Conseguimos, então, tirar das populares, aí foi apresentado uma segunda traçado e estamos discutindo, porque também temos que ver quantos moradores ali do bairro do Macuco serão prejudicados ou terão uma opção da residencial, que tem uma conjunto habitacional, né, para oferecer, e também o preço de mercado dos seus imóveis. Eu conversando com
com alguns técnicos, que a parte comercial, né? Então, alguns estabelecimentos comerciais, acho que 70% de comercial, né? E outro 30% de residencial. Para ver o encaminhamento, aí nós precisamos, a Câmara Municipal precisa estar atenta para estar discutindo essa questão de verba, de indenizações, de encaminhamento, qual o condomínio que vai ser oferecido para esses moradores do Macuco, das condições, porque são pessoas que têm seu apartamento com 2 quartos, então será boas condições, porque eles querem permanecer ali no bairro do Macuco. Mas também já foi feito as autorizações ambientais do túnel. Agora é um processo que é processo demorado. E o túnel né? já está em fase praticamente de início de obras. Né? Exatamente. Então, acho que nós estamos caminhando, claro que, vamos dizer assim, não, essas obras todas vão surgir, né, nas portas numa nova eleição, né? Uma coisa que já vem de muito tempo de discussão. E concordo também plenamente com o vereador Adilson que nós precisamos ter também uma opção de túnel na entrada da cidade, né? E nada... O aspecto portuário, né? Portuário, do viés econômico, para atender o Porto de Santos. Porque a preocupação nossa são os caminhões circulando, entrando para a cidade, que aí vai ser realmente um caos. O que é preocupante nesse aspecto, vereadores, é uma declaração, inclusive, aliás, o projeto da Dersa é um projeto que prevê, inclusive, um túnel para caminhões. Ou seja, mas essa é uma atribuição do município, definir se pode ou não haver a circulação de caminhões. E é importante ficar atento em relação a isso. E a Câmara tem que ficar atenta porque, de fato, esse túnel não se justificaria se caminhões tivessem que atravessar a cidade inteira para chegar à margem esquerda. Mas é o que vai acontecer com esse. Resta saber se a Prefeitura e a Câmara de Santos vão resistir às pressões que certamente advirão para que os caminhões passem. Porque cabe ao município, né, fazer essa diligência. Mas se continuar, na verdade não é que estão discutindo o túnel, já está acertado, vai ser nesse traçado, por enquanto pelo menos, né, se não mudar o governador, espero que mude para justamente a gente não afetar essas 300 e tantas pessoas lá no bairro do Macuco, os comerciantes, como o vereador Cacá disse aqui, que serão afetados. Não é? E a gente não trazer esse tráfego justamente para essa área. Aí é a preocupação. Sim. Se nós temos problemas agora, como temos, por exemplo, na perimetral, por conta da entre-safra, dentre outras ações que faz com que o nosso gargalo, né, fique saturado, ou seja, pelo número de caminhões, imagine a gente ter essa rota passando justamente pelo meio da cidade. Não é possível que nós ainda tenhamos que pensar um novo túnel para a entrada da cidade. Se demorou mais de 20 anos para fazer esse, por que já não fazer esse nesse sentido? Porque se a gente for no mesmo modelo de gestão, vamos ter esse novo túnel talvez daqui a 20 anos. Né? Só para deixar claro, e a questão dos mais médicos, os médicos que retornaram ou que foram para os Estados Unidos, é uma questão pessoal. Ou seja, e isso não atinge 20 médicos, acho que foram 15, 16 médicos que tiveram a opção pessoal de, olha, agora que eu estou aqui no Brasil, foram para os Estados Unidos. É uma questão pessoal, não tem nada a ver com o programa. O programa é um dos melhores programas que teve de atender as pessoas, e isso tem que ser feito mesmo, porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de atender principalmente os mais pobres e nos rincões desse país, acho que de fato, temos que fazer todos os esforços necessários. Vereador, você deve concordar comigo que eles estão sofrendo os mesmos problemas que os médicos, quando vão para esses rincões, sofrem. E não estão tendo condições de atender até... O fato é que o debate do Mais Médicos vai acabar centralizando o debate entre a Associação Paulista, até porque o governador Alckmin é médico, e o ministro Padilha também. Então, certamente o Mais Médico vai dominar o debate eleitoral. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda.
Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 30 de abril, e recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT, que estão debatendo política, as eleições gerais de 5 de outubro próximo. E nesse sentido, eu gostaria de agora continuar no tema político e perguntar o seguinte, vereador Cacá. A Baixada Santista, ela pode ampliar a representação parlamentar que dispõe hoje, que é uma representação diminuta se comparada com legislaturas anteriores. Nós tivemos muitos deputados estaduais, muitos deputados federais e hoje temos bancadas reduzidas. É possível a Baixada ampliar essa representação? É possível e precisa, né? Acho que há necessidade da Baixada Santista ser melhor representada. E nós temos bons nomes aí, que se cadastrando, colocando seu nome à disposição dos partidos, né, para homologação nas convenções que ocorrerão no mês de junho. E nós precisamos, eu acho que o munícipe santista, ele precisa estar depositando, né, o seu voto naqueles candidatos daqui da região, principalmente Santos. Santos está apresentando bons candidatos, né, todos os partidos, não só o partido do PSDB, partido do PT, agora a Maria Lúcia Prandi, né, está como deputada federal, deve com certeza se credenciar aí para ser candidata, né? O vereador Adilson estava aí pensando em sair candidato, depois fez aí uma melhor avaliação. Acho que nós temos pessoas muito boas e representativas, e nós precisamos ter representantes. Agora é importante que o eleitor da região vote em candidatos da região. Exatamente, e bem, o que vai acontecer, Chico? Como sempre acontece, aquele candidato forasteiro, e aí tem, infelizmente, alguus, né, colegas políticos que trazem para cá candidatos de outros municípios. E o que vai acontecer? Depois sou elo, né, de comunicação, vou trazer recursos. Não é bem assim. Eu acho que tem que ter, é claro que o vereador está mais próximo do eleitor, não tenha dúvida, isso está demonstrado. Não, o governador, né, Franco Motor já falava, tudo acontece no município. Mas nós precisamos também ter deputados, né, estaduais e federais, também são daqui da região, da cidade de Santos. Até para serem cobrados. Para serem cobrados. Moram aqui, quer dizer... Para estar discutindo, para você trazer aqui no programa, estar cobrando, questionar, para estar tendo contato diretamente com os vereadores. Eu acho que nós precisamos estar apostando nos candidatos. E melhor representação para a cidade de Santos, que nós estamos... Quase nenhuma. Se a deputada, temos aí o ex-prefeito... Houve um período nessa legislatura, vereadores, que nós tivemos apenas o deputado Beto Mansur como deputado federal, porque o deputado Márcio França era secretário de Estado, e a deputada Maria Lúcia ainda era suplente, e na Assembleia, vereadora Adilson, apenas a deputada Thelma, porque o deputado Luciano Batista estava discutindo em juízo a questão do mandato. Ficamos um bom tempo com apenas uma deputada estadual, deputada Thelma, e um deputado federal, o deputado Beto Mansur, quando já tivemos 12 deputados. O deputado Paulo disputou a eleição, hoje é prefeito, o deputado Bruno, né? Também foi secretário. Para secretário, e aí o que acontece? E ficamos assim. E vem uma outra, né, representante de uma outra região, e nós acabamos perdendo com isso. É possível? O senhor acha que é possível ou vamos ter o mesmo problema de tantas eleições anteriores, vereador? Eu acho que é possível, mas também acho que vamos ter os mesmos problemas, né? Infelizmente. Como você disse, a gente já teve 12 deputados, né? Maria Angela Duarte, Maria Lúcia Prandi, dentre vários nomes, realmente, Vicente Cassione, né? Entre tantos que representavam a gente, tanto na Assembleia quanto na Câmara. Mas também é possível. Nós temos mais de 1 milhão de votos na nossa região, né? Somado às cidades aqui, as 9 cidades. Esse 1 milhão de votos é significativo. Isso dá para voltar com essa representatividade e, quiçá, aumentar. Não é? Mas claro que a região ela sofre com essa interferência, realmente, não só de deputados já eleitos, mas outros postulantes que vêm aqui e acabam tomando voto, aferindo voto aqui. Mas é necessário realmente que nós tenhamos essa percepção,
acho que nós, ente político, temos também essa responsabilidade de comunicar, de falar às pessoas que passarão pelas urnas nos próximos meses, para que de fato nós tenhamos essa representatividade que é algo muito importante. Né? Você vê aí agora essas últimas experiências, que o deputado Beto Mansur, que não é do meu partido, mas que está constantemente em Brasília, levando os prefeitos da região. Ontem esteve com o prefeito Paulo Alexandre em inúmeros ministérios. A deputada Maria Lúcia Prandi, que recém assumiu com a ida do deputado Ricardo Bezoini para o Ministério. Ou seja, em poucos meses já está lá também desenvolvendo, esteve com os prefeitos, não é? Na Assembleia nós temos a deputada Thelma, o deputado Luciano Batista, ou seja, mas que só os dois, claro que dão conta da nossa região, mas nós poderíamos ter muito mais, né? Uma representatividade muito mais, temos possibilidades de tal, temos voto útil para isso. Eu acho que é necessário que nós possamos realmente fazer com que a Baixada seja mais representativa. E veja, vereador, você imagine um ministro de Estado recebendo uma delegação de deputados da nossa região. 8, 10, 12 deputados. Tem um peso, né? É considerável. Esse grupo vai ser muito respeitado por ministros, por secretários de Estado, pelo governador, pelo próprio presidente da República. Sem dúvida. Sabe? Não, agora, chega um deputado pedindo alguma coisa, é tudo mais difícil. Então é importante que o eleitor da Baixada reflita e vote em candidatos da nossa região. Temos vários candidatos de vários partidos, né, com todas as correntes ideológicas do pensamento, e há possibilidade. O que não dá para aceitar é o forasteiro, como disse o vereador Carlos Teixeira Filho, quer dizer, que vem aqui o paraquedista, como se dizia, cai aqui de paraquedas, leva aí 5, 10, 15 mil votos. E atrapalha os demais. Né? E a gente vive um momento especial, né, porque temos santistas, claro, também no governo federal, ou seja, nós temos a possibilidade de ter um ministro hoje da Saúde que é santista, ministro-chefe da Casa Civil, sim. Luiz Mercadante, que é santista, ou seja, você vê a importância da Baixada Santista. Você está ocupando, né, esses espaços, eu acho que tem que ir nessa mesma toada. Isso aí é honroso para a cidade e os candidatos, como bem falou o Chico, nós temos, olha, não só para a Câmara, como para a Assembleia, bons candidatos que estão aí, né, se credenciando. Nós mesmo lá na Câmara Municipal temos 2 pré-candidatos, né, à Assembleia Legislativa, nós temos aí outros que estão se interessando pela Câmara Federal, e eu acho que nós precisamos votar e conscientizar. Eu acho que nós precisamos conscientizar o nosso munícipe aqui de Santos, porque aqui mesmo Santos, né, vereador Adilson, dá para elegermos, né, já 2 ou 3 deputados estaduais e federais, é só querermos, né? Então, mas isso é difícil para as pessoas, porque vem outros líderes, né, de um outro... É inexplicável, vereador. Por exemplo, como é que o deputado Tiririca, nada contra o deputado Tiririca, mas ele teve aqui na Baixada 80 mil votos. Exato. Ou seja... faria um deputado. Faria um deputado. Faríamos um deputado da região, que estaria trabalhando pela Santa Casa de Santos. Exato. Estaria trabalhando pela nossa região, até por meio das emendas parlamentares. E, no entanto, qual é a participação, o retorno desses votos do deputado Tiririca para a nossa região? Não veio aqui nem para evento cultural, né? Né? Então, nem veio para animar os munícipes, né? Esses 80 mil que poderiam encher ali uma plateia, né? Para uma apresentação do Tiririca. É isso que não pode acontecer mais, essa voto de gozação, né? De protesto. Eu acho que nós temos que levar a sério, principalmente a região metropolitana. Eu acho que precisamos pensar a região, não, desde Piruíbe até Bertioga, nós precisamos eleger pessoas capazes que possam fazer pela cidade, não pela sua cidade, mas pela região metropolitana. É o que nós esperamos e temos aí 5 meses para refletir em torno dessa questão. Olha, vereador Adilson, vereador Carlos Teixeira Filho, nós teríamos mais a conversar, mas chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a presença de ambos os vereadores. Muito obrigado, vereador Adilson. Eu que agradeço, Chico, toda a equipe, você em casa, por estar nos assistindo, meu companheiro Cacá, obrigado pelo debate e um bom feriado a todos. Obrigado, vereador Carlos Teixeira Filho. Obrigado, Chico, obrigado, Adilson, pela companhia e feliz Dia do Trabalhador a todos os trabalhadores de nossa cidade e do nosso país. Muito bem, amanhã é o Dia Internacional do Trabalhador. Muito obrigado a ambos os vereadores, a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.